Saudações a você que está conosco em mais uma edição do Bandeira Verde na semana mais especial do ano, a semana da maior prova do planeta. As 500 milhas de Indianápolis, é claro que é o assunto dominante do nosso programa, esta realização da Fórmula Indy no Brasil com a Live Sports. Tivemos o fim de semana de classificação, com drama até mesmo para a equipe Penske, com Will Power, que conseguiu o penúltimo lugar no grid na Bacia das Almas. Uma pole position dominante de Scott Dixon, um grande desempenho dos brasileiros Tony Kanaan, Hélio Castro Neves e Pietro Fittipaldi. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bandeira Verde, o seu programa semanal da Fórmula Indy no Brasil. Eu sou Jefferson Kern, aqui comigo está o nosso comentarista Fábio Seixas. Alô, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Jefferson? Grande prazer falar dessa prova. Tá chegando a hora, já começa a dar aquele friozinho na barriga. Só de imaginar que segunda-feira que vem a gente vai estar falando do que aconteceu em Indianápolis. A prova nem começou ainda e já tem tanta coisa para falar. E para falar de 500 milhas de Indianápolis, um dos grandes especialistas do Brasil nessa prova extraordinária que chega à sua 105ª edição, neste domingo, dia 30 de maio. Fábio, senhores ligados conosco e senhoras também, temos o prazer de receber aqui Raul Boesel. Um grande prazer falar com você, Raul. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Muito legal ter você aqui conosco. Obrigado, Jefferson. É um prazer, principalmente falar sobre Indianápolis, que foram 13 anos lá participando, então tenho muita história para contar e também analisar aí o que aconteceu esse final de semana, né? Nós tivemos esse fim de semana, vamos começar aí o nosso papo com o Raul e com o Fábio Seixas falando sobre a participação dos brasileiros. Nós temos aí dois deles, o Tony Kanaan e o Hélio Castro Neves, foram até o Fast Nine, brigaram pela pole position, e o Tony foi o melhor deles, largando na 5ª colocação. Você acha que, de alguma forma, pode ser uma surpresa esse desempenho do Tony, visto que ele chegou a anunciar a aposentadoria, estava numa equipe menor, passando algum trabalho, que é o caso da Foyt nos últimos anos, talvez uma Dick Simon dos nossos tempos, a Dick Simon que você correu lá atrás. Então dá para ter alguma surpresa aí com esse desempenho muito bom do Tony Kanaan até aqui, Raul? O Tony tem muita experiência, né? E inclusive já venceu, mas quando você está em você tem que fazer milagre. Foi o nosso carro de Simon. Você vê aí que o Bourdais na equipe Foyt também teve um péssimo desempenho, né? Então não era falta de piloto, é realmente o carro, né? O Tony sofreu os últimos anos aí com a equipe Foyt, tentou melhorar, mas eu acho que a administração da equipe, sentar num carro bom faz toda a diferença. Quer dizer, a experiência dele, a gente sabe que ele é rápido, sabe administrar a corrida bem, então acho que ele vai, quem dizer, não beber de novo, né? O Tony, eu concordo com o Raul, enfim, mostrou a diferença que faz o piloto e acho, Jefferson, que assim, o peso que a experiência traz acaba substituindo a falta de quilometragem de rodagem com o carro, né? Então o Tony é um piloto que não está fazendo toda a temporada, mas não precisa, né? Ou seja, ou pelo menos isso não faz tanta falta para um piloto com o nível dele. Quando ele chega em Indianápolis, um circuito que ele já conhece tão bem, um circuito em que ele já venceu, um circuito com o qual ele tem uma relação especial, a falta de quilometragem, acho que ele consegue vencer essa dificuldade muito rápido, por toda a bagagem que ele tem, por toda a experiência que ele tem. E ver o Tony em 5º lugar é sensacional. A gente falava aqui na semana passada, né, que, em tese, o piloto brasileiro hoje em melhores condições de vencer é o Tony, pela equipe em que está e, pelo menos, pelo que ele tinha feito no Texas, né, naquele treino que acabou não sendo treino, que acabou não sendo classificação, e ele chegou lá e confirmou esse favoritismo dele. Agora resta ver na corrida, mas acho que tem muito disso que o Raul falou. A bagagem que o piloto traz consegue substituir ou consegue ultrapassar ali um pouco essa falta de quilometragem com o carro ao longo da temporada. Talvez até seja uma situação, eu gostaria de saber de você, Raul, você vê similaridades entre a situação do Tony hoje, que vinha aí diminuindo o seu ritmo, chegou em Indianápolis e
e está fazendo um grande trabalho aí com a Chip Ganassi, com o que você encarou em 2002, que você também já não estava correndo em tempo integral, te chamaram meio de última hora ali para o carro da Menards, a sua missão era colocar o carro no grid, você foi lá e colocou o carro na primeira fila. É mais ou menos parecido essa situação do Tony hoje com o que você viveu lá atrás? Eu acho que a minha era mais dificuldade ainda, que fazia praticamente um ano que eu não corria de Fórmula. Eu estava aqui no Brasil e eu tive um dia de tempo para treinar. E até é isso que eu falo, quando você tem e pega um carro bom, inclusive eu treinei na quinta-feira, a classificação era no sábado, e o carro não ia de jeito nenhum. E a gente fazia mudança no carro e o carro não correspondia. Eu fui para o hotel à noite, né, com aquela sensação de o que será que está acontecendo, né? Alguma coisa, será que sou eu? Mas perdi a mão. Você pensa todas as possibilidades. E aí o que acontece? No dia seguinte, chegando na pista, o engenheiro da equipe já estava me esperando na porta da garagem e falou: eu tenho uma notícia para te dar. Tinha uma montagem de suspensão traseira montada errada. Então, isso acho que era a razão, que com certeza era a razão que qualquer coisa que se mudasse no carro não mudava. Outra, eu comecei a treinar, depois de 15 voltas, 20 voltas, eu estava andando entre os cheiros, e aí, isso na sexta-feira, né? Aí chegou, o Fábio sabe bem que às 5 horas da tarde tem o happy hour, né? Que é quando você coloca um jogo de pneu novo e faz uma simulação de classificação. Às 5 horas, happy hour, que eu digo, porque é a hora que a pista está mais rápida. Sem vento, o sol baixa atrás das arquibancadas, na reta da frente. Então é uma situação ideal. E aí colocaram esse jogo de pneu no carro, aí o John senta na frente da suspensão assim e fala para mim: Raul, com esses tempos que você está virando, a gente está tranquilo no grid, nós já destruímos 2 carros aqui, esse é o único carro que a gente não tem nem motor de classificação, nada, a gente só está em colocar o carro no grid. Então, toma cuidado. Eu falei: você está preocupado? Então, não vamos nem fazer a simulação. Vamos deixar para amanhã. E aí foi uma surpresa, né? Uma surpresa para mim, uma surpresa para todo mundo, que eu fiquei na pole quase o dia inteiro e acabei perdendo a pole para o Bruno Junqueira e para o... agora Fábio, lembra aí quem largou no meio? Vamos ter que procurar nos arquivos aí. Vou buscar aqui, Raul. Raul, mas me diz uma coisa. Não, minha memória também não é tão enciclopédica assim, Raul. Mas nós, jornalistas aqui, que ficamos no ar-condicionado, a gente costuma falar sobre o atalho, né? O piloto conhece os atalhos da pista, né? A gente falou aqui sobre o Tony, tem muito a ver com essa tua história que você está contando aqui de 2002 também. O que significa na prática para um piloto que às vezes não treinou tanto numa pista, saber o atalho dessa pista? Em termos práticos, depois de tantos anos, de tanta bagagem em Indianápolis, o que significava chegar em Indianápolis e já partir direto para alguns pontos que talvez pilotos menos experientes não conheciam? O que é saber os atalhos da pista? Primeiro que não vai ter surpresa nenhuma, né? Então você começa a tomar cuidado, você passa na branca interno da pista, se essa faixa está escorregadia, então é melhor você não passar por cima. Saber as condições nos treinos de vento, que muda muito, então para você não susto durante os treinos, né? Porque daí você já fica com o pé na frente. Então, esses atalhos é a confiança que você tem em todas as circunstâncias. E aí, para você saber se posicionar, saber que a corrida é longa, então
você saber que tem que ir acertando o carro nos pit stops, conforme vai emborrachando, conforme a temperatura vai mudando, para ter um carro na mão e rápido para as últimas 50 voltas. Bacana. Raul, conseguimos aqui a informação. Ó. Em 2002, tivemos o Bruno Junqueira e depois o Robbie Bull. O Robbie Bill. Robbie Bill. Oh, isso aí, Robbie Bill. Exatamente, está aqui. Então, o que aconteceu? Para a corrida eu não fui muito bem, porque eu não tinha carro reserva para treinar. Então, eu treinei no carro reserva do meu companheiro de equipe, que era o Robbie Gordon, que inclusive ficou moreiro, porque ele treinando o mês inteiro, aquela época era mais tempo de treino, motor de classificação e tudo, largou bem para trás. Mas, enfim, eu treinei com o carro reserva dele, e aí a gente colocou todos os acertos no meu carro para a corrida, mas, infelizmente, não funcionou. O carro no tráfego, em trânsito, não perdia muita estabilidade, né? Então, a parte aerodinâmica a gente não acertou no carro e eu acabei terminando em 12º. Então, foi uma ótima classificação, uma surpresa, mas a corrida foi muito instável, sabe? Ia para frente, para trás e tal, e não conseguimos acompanhar o ritmo. Vamos dar um giro então pelos outros brasileiros. Raul, falando do Hélio Castro Neves, que também larga muito bem, larga em 8º. Eu queria uma análise sua na seguinte situação. O Hélio disputou 20 provas pela equipe Penske e essa vai ser a primeira dele numa equipe que está com muita vontade, uma equipe jovem dentro do mundo da Indy, que é a Meyer Shank, mas que obviamente não tem toda a estrutura da Penske. Tem até um vídeo dos treinos durante a semana que ele mostra um pneu, para usar um termo que vai ficar fácil de entender, no bagaço. De tamanho foi o desgaste daquele pneu que eles ficaram usando para os treinos. Como é que é essa situação de você sair aí de uma equipe com muita estrutura e ir para um time menor, que você tem um desafio completamente novo, que é a situação que o Elinho está vivendo? Bom, acho que para a classificação ele está dando graças a Deus, né? Porque está melhor que o Penske. É verdade. Agora, a vida Penske é outra coisa, né? Tem que saber se tem algum competente para a estratégia, porque acho que ganhou várias corridas, não tendo carros rápidos, mas sabendo fazer uma estratégia. Então, esse vai ser o caso. O Tony tem bastante experiência também, mas inclusive ele ganhou corridas não assim para o teu carro mais rápido, colocarem ele na ação certa durante a estratégia da corrida, durante os pitstops, né, se aproveitar. Até muitas vezes você vê o Penske fazendo estratégias assim que você diz, os caras estão loucos, no final dá certo. Já o caso do Tony, já é uma equipe mais bem estruturada, então muito experiente, várias vezes. Eu acho que vai ficar assim, o Tony vai ficar brigando com o companheiro da equipe dele, entendeu? O próprio Scott Dixon, né? Acho que uma surpresa boa foi o Fittipaldi, na 13ª posição. Vai ser uma dificuldade extra para ele, já que é um rookie, né? Já sei por essa situação. E acho que concentrar, no caso dele, fazer uma corrida mais constante e sem fazer nenhuma besteira. Eu acho que a experiência vai se terminar a corrida, e se terminar, ele termina em uma boa. É impressionante a relação que o Elinho tem com o Indianápolis, né? E a gente já falava sobre isso aqui também nos últimos programas. O Elinho, alguma coisa acontece com o Elinho em Indianápolis, e era fácil a gente dizer isso quando ele estava numa Penske, mas agora, como uma equipe pequena, como a Meyer Shank, é ainda mais impressionante. Ele é o único piloto que conseguiu furar, né, esse bloqueio de outras 3 equipes. A Ganassi colocou nas 3 primeiras filas, né? A Ganassi colocou 4 carros, né? A Andretti colocou 2 e a Ed Carpenter colocou 2 carros. A única equipe intrusa aí que aparece, equipe menor, equipe que destoa
que você olha ali para a lista das 3 primeiras filas e fala, escuta, tem um estranho no ninho aqui, é justamente o Hélio Castro Neves com a Meyer Shank. Então, algo acontece com o Helinho em Indianápolis, o Raul acabou de explicar aqui o que significa um piloto conhecer os atalhos da pista. O Helinho em Indianápolis, ele conhece o atalho e mais alguma coisa. Né? Porque como anda bem o Helinho em Indianápolis, como ele tem a mão do carro, né? Como ele se acerta bem lá em Indianápolis, isso é surpreendente. Isso talvez até lembre um feito do próprio Raul. Nossa, é espetacular aquilo em 94. A Penske apareceu com aquele motor que a Ilmor construiu, que era um motor da própria Penske, que tinha 200 cavalos a mais que todos os outros motores. Se falava em 1000 cavalos na época, o famoso motor The Beast, e você coloca o seu carro da Dick Simon no meio, do Al Unser Jr. e do Emerson Fittipaldi na primeira fila. Qual é a mágica do Helinho nesse ano, do Raul em 94, que alguns pilotos acham às vezes? Eu acho que sei lá, é confiar, quando você começa a andar em Indianápolis e tem um acerto bom, e o conjunto trabalha como um relógio, um Rolex, você vai adquirindo confiança, tanto é que qualquer mexida no carro, assim, delicadas, então você sobe 2 milímetros a asa dianteira ou abaixa a traseira e tal, o carro responde, é uma satisfação incrível. Até você tem que tomar muito cuidado, porque você começa a inventar muito, você perde a receita. Então, muitas vezes já me aconteceu a gente tá indo rápido e de repente voltar. Isso é porque mudou a pista, mudou o vento, não vamos querer ficar procurando a pista, entendeu? Então, até, às vezes, vamos parar hoje de treinar, não insistir, a volta e recomeça. Então, é muito confuso, né? Que você começa a se perder no acerto de andar muito e procurar aquele atalho que não existe muitas vezes, né? Então, esse é um ponto que você tem que tomar cuidado. Saber a hora de parar no teu desenvolvimento durante os treinos, recapitular tudo que você fez e pegar as melhores coisas e colocar no carro de novo. Isso aqui não funcionou, isso aqui não funcionou por quê? Por causa do vento, por causa daquele jogo de pneu que não estava bom, ou porque nós mexemos errado no carro. Então, chega uma hora que fica assim, mudado tudo. O que você diria para o Pietro Fittipaldi, que vai fazer a primeira corrida dele, o estreante mais bem classificado no grid, em 13º? Como é que você associaria aí a sua experiência como novato, que foi em 85, a sua primeira participação, com alguma coisa que você pudesse passar ao Pietro hoje, se vocês fossem conversar aí antes da corrida? Olha lá, Raul, você corria com o avô do moleque, agora tem que falar com o Pietro, que é esse conselho. Não é nem um conselho de pai para filho, é quase um conselho de avô para neto. Exatamente. Bom, a primeira coisa não fazer uma largada, tentando manter posição, que uma corrida de 500 milhas não é que nem uma corrida curta, né? Então, você ganhar uma posição ou perder uma posição, estou falando da situação dele, não vai te prejudicar durante a corrida. Sentir o teu carro no início, porque uma coisa é você andar sozinho e a outra coisa é você andar no vácuo de um carro, e aí no começo no caso deles vai ter 12, 13 carros na frente dele. Então é uma situação que vai ser presa para ele. Ele está largando mais na frente, mas o que vai ter uma diminuição nisso. Quando eu larguei em 23º, e a minha maior surpresa foi a diferença depois da reta oposta, depois da saída da 2. E o álcool, quer dizer, o cheiro dos carros da frente,
é uma coisa assim impressionante, né? Porque o carro é metanol, certo? Então, os meus olhos ficaram ardendo de repente e levou umas 2 voltas para voltar ao normal, sabe? Aquela ardência no olho de tanta as coisas saíram rápido dos carros da frente. Então, isso é uma coisa que ele vai ter que administrar, mas acho que a coisa principal é não se meter em encrenca, não fazer nenhuma manobra arriscada, prestar muita atenção quem está em volta dele na largada, pilotos que você pode confiar, ou são pilotos que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, não se afobar e a partir da segunda volta ou terceira volta. Mas eu acho que o que vai mais surpreender ele vai ser talvez a turbulência. E como é importante o aprendizado, né, Jefferson? Porque o Pietro teve aquele problema na largada no Texas, né? O Raul falava sobre afobação, né? E ele aprendeu, quer dizer, né? Ele sentiu já na pele o que é um problema numa largada, o que é ter exagerado na dose, o que é ter acelerado Você se envolvendo numa confusão, centésimo né? de segundo antes, né? E então achei, de certo, claro que foi chato, ele deve ter ficado muito mal com aquilo, foi pedir desculpas depois, mas aquilo serviu como alerta para o Pietro, né? E com certeza ele chega para uma largada em Indianápolis com aquela bagagem. Ele chega a uma largada em Indianápolis com uma memória muito viva de como se portar numa largada, num oval, uma largada em movimento, algo que talvez ele tivesse perdido ali no instinto dele de piloto nos últimos tempos. Então, é a males que vem para bem. Claro que foi muito chato o que aconteceu no Texas, mas provavelmente serviu de experiência, de aprendizagem para o Pietro se portar de uma maneira mais tranquila, mais serena na largada lá em Indianápolis. E, aliás, o que muda, Raul, de você largar em Indianápolis, que tem a peculiaridade das filas de 3, que chegou até em outros circuitos, hoje é só em Indianápolis mesmo, de você largar por dentro, no meio ou por fora das filas? Eu larguei no meio, por fora, 2 vezes, né? Então foram 3 primeiras filas. Eu acho que você saber o momento certo de você acelerar para tentar chegar, fazer a curva pelo menos com possibilidade de entrar na frente, né? Foi o que aconteceu na minha primeira largada lá em 93, que eu larguei agora e a ponta na primeira curva. E aí, aquele ano em particular, meu carro estava um foguete, né? Em 17 voltas, eu estava 17 segundos na frente. Impressionante. Mas, enfim, eu acho que você tem que... Uma grande habilidade quando você está largando na primeira fila não é só você tentar ganhar posição, mas saber que você não pode espremer o teu companheiro, o teu adversário das primeiras filas, porque imagine se você causa um acidente, você na primeira fila, o strike que não dá no grid inteiro, né? Então, são essas coisas que você tem que analisar, sabe? Como eu falei, você ganhar uma posição ou perder, não vai fazer diferença, mas por uma ansiedade ou um erro, pode ficar um acidente em Indianápolis. E normalmente um acidente em Indianápolis são grandes consequências, né? Então você tem que realmente ser consciente do que possa acontecer, né? De uma tentativa muito assim arriscada numa largada. Vamos aproveitar a experiência do Raul para buscar alguns ganchos aí da carreira dele e projetar a prova deste fim de semana, a prova deste domingo. Você passou especialmente por 2 situações que chamam bastante atenção, Raul. Em 1989,
você enfrentou alguns problemas durante a prova, mas seguiu em frente e chegou na terceira colocação. Acabou chegando aí com voltas de desvantagem com relação ao vencedor, que foi o Emerson Fittipaldi, a primeira vitória do Brasil nas 500 milhas de Indianápolis, mas você soube driblar os problemas para conseguir o melhor resultado possível dentro das suas possibilidades dentro da prova, e foi um excelente resultado esse terceiro lugar. E em 93 aconteceu o contrário, você tinha tudo aí para vencer a prova, coincidência ou não, foi uma prova também vencida pelo Emerson, e alguns problemas que fugiram da sua alçada fizeram com que você não conquistasse aquela vitória, mesmo tendo um carro fantástico naquele dia. Trace, por favor, aí pra gente paralelos aí sobre essas situações, esses altos e baixos que fazem parte absolutamente de 500 milhas de Indianápolis e que você viveu de uma forma tão contundente. Então, 89, na realidade, a gente não teve problemas. Nós tivemos falta de potência. Foi o ano que o Doug Sherson, né, o dono da equipe, optou por utilizar o motor Judd. Esse motor é um motor de uma fábrica pequena da inglesa, que é o motor feito pelo John Judd. Então, de Judd. E o que aconteceu? Eu tinha um carro de chassi muito bom, mas tinha um motor que a gente tinha que conservar, inclusive, para conseguir terminar a corrida. E, infelizmente, tinha horas durante a prova que, com combustível um pouco mais baixo, pneu ainda bom, eu conseguia fazer a volta inteira de pé embaixo. Temos que o Doug Sherson fala: não esqueça de dar uma aliviadinha antes de entrar na 1 e na 3, senão a gente tem grande possibilidade do motor não aguentar. Então, além da falta de potência, a gente ainda tinha que economizar o motor para ter confiabilidade de terminar a corrida. Já em 93, aconteceu exatamente, né? Eu recebi a primeira punição foi exatamente no início da corrida, depois de 17 voltas, que eu estava 17 segundos na frente, né? Mas aquele ano foi o ano que mudou o regulamento da corrida. Então, se desse uma bandeira amarela, você não podia entrar o box fechava, como é até hoje, né? O box fecha, entra o pace car, e o pace car pega o líder, e todo mundo fazia a fila indiana, e aí abre o box. Então, o que aconteceu? O meu box era no meio da reta, o Mário era o último, quer dizer, o primeiro para sair, bem antes da linha amarela, que até ali você pode ultrapassar, depois daquela linha amarela, não, né? Você entra na pista. O que aconteceu? Aquele ano era, na verdade, eu acho que era 100 milhas por hora no box, então 160 quilômetros. Eu saí, parei, pneu, combustível, saí, e quando chegou na linha amarela, o Mário saiu vamos dizer, parado, só arrancou. E eu passei dele bem na linha amarela, mas deu a impressão que eu terminei a ultrapassagem depois da linha amarela. Claro, mais velocidade que ele. Aí eu fiquei atrás do pace car e o Mário vinha do meu lado e fazia sinal para andar atrás dele. Eu estava falando no rádio, eu falei: ó, o Mário está atrás de mim, bem do meu lado, para ir para trás. O que eu faço? Deixo ele fico atrás dele ou não? Não, pode ficar na frente, que eu estou falando, a gente está falando com pista, e ele está dizendo que está tudo ok, que não tem penalidade, que você pode ficar na frente. Isso foi por umas 4, 5 voltas, assim, esse debate. Falou: tem certeza? E eu falando: tenho certeza. Eles falavam que tinham certeza. Tá, tudo bem. Deu a relargada, eu dei uma marcada de toca ainda, o Mário me passou, aí eu fiquei em segundo, né? Aí passou, acho que 6 voltas, veio o rádio dizendo: Raul, você vai ter que fazer um stop and go. Eles decidiram te dar penalidade, que falaram o Mário na saída do box depois da bandeira amarela.
E eu comecei, mas os oficiais de pista não confirmaram que estava tudo certo, mas se não fizer isso, a gente vai ser desclassificado. Bom, eu entrei, fiz o stop and go, saí. Quando eu saí lá na saída do box, na saída da curva 2, eu olho no espelho atrás, Mário Andretti. Aí eu fui, né? Tava quase me colocando uma volta, né? Aí fui embora na corrida, sumi dele, né? E fui começando a ultrapassar a gente, e pit stop e ultrapassar, e pit stop ultrapassar. Faltava, acho que 50 voltas, 40 voltas por aí. Nem isso. A equipe me chamou para fazer o último pit stop, só que estava bandeira verde quando eles me chamaram. Quando eu estava entrando no box, deu bandeira amarela. Eu não tinha como voltar para a pista mais. Aí eu entrei, fizemos um pit stop, tive o pneu, saí, meu engenheiro ainda falou: Raul, a gente tá bonito na foto porque fizemos o pit stop e o box fechou, eles ainda vão ter que entrar para reabastecer. O que aconteceu? Durante a amarela e tal, aí antes da vez eles falaram: Raul, nós temos outra penalidade. Quando der a verde, você vai ter que fazer um drive-thru, passar pelo box e sair, porque eles disseram que a gente deveria ter mandado passar direto para o box e não ter feito pit stop, ter parado na próxima volta quando aberto o box, né? Quer dizer, a equipe devia ter mandado passar, né? Eles falaram, inclusive, para fazer o pit stop. E para aumentar a surpresa ainda, quem que gerou a bandeira amarela? Quem gerou a bandeira amarela foi a Lindsay St. James, que era minha companheira de equipe, e eles erraram no cálculo do combustível dela, e ela parou na entrada do box. Quando ela parou e eu já estava entrando, ela causou a bandeira amarela. Que situação, hein? Que isso, muita história. Peraí, deu a bandeira, eu entrei no box, aí em 12º, fui lá, cheguei nos líderes. Quem eram os líderes nessa hora? Era o Emerson, o Arie Luyendyk segundo, o Nigel Mansell terceiro. Tá? Bom, cheguei neles, estava já pronto para... Meu carro estava um canhão e eu estava... Sabe aqueles dias que desceu a... Aí eu dei uma bandeira amarela, antes de eu conseguir ultrapassar um dos... Aí, entre o Pace Car e o Emerson, um francês que ele era Hulk aquele ano, o Stéphane Grégoire. Era a primeira corrida dele. O Pace Car mandava o Stéphane Grégoire passar para o Emerson, né, ficar com o líder atrás dele. E o Grégoire não passava, e o Pace Car tentando fazer ele passar, e dando sinal para ele passar, e ele não passava. Aí o que aconteceu? De repente, o Emerson, o Luyendyk e o Mansell para passar ele, para ficar atrás. Eu falei, eles estão ultrapassando o Grégoire, e que eu saiba, você não pode ultrapassar um outro carro durante a bandeira amarela, independente do que acontecer. O que eu faço? Eu vou seguir os três ou fico atrás do Grégoire? Não, fica atrás do Grégoire, porque eles vão tomar uma penalidade. E aí a gente tá bonito na foto de novo. Bom, não deu outra, né? Fiquei atrás do Grégoire e os outros foram se distanciando. E o Grégoire andando que nem uma tartaruga. Eu chegava do lado dele e falava: vai, acompanha eles. Não era para ser para você, né? Vai, meu filho. Vai, ele não entendi. Daí deixaram o Pace Car ir para frente, começam a aumentar a velocidade, ultrapassar depois que desce a bandeira. Bom, a hora que eu consegui a bandeira verde, quando eu entrei na entrada da reta, eles estavam quase a reta inteira na minha frente, os três. Aí eu consegui
cheguei neles, estava já quase... se eu tivesse mais 3, 4, 5 voltas, eu teria ultrapassado. Você estava nas cabeças, né? Mas aí não deu tempo de eu passar, eu fiquei atrás do Mansell, me lembro ainda que o Mansell, ainda na saída da 2, deu uma encostadinha no muro, eu falei, agora eles vão dar uma amarela, né? E... que nada, não fizeram nada, faltava 3, 4 voltas, aí fiquei impossibilitado, né, de vencer a corrida, mas se analisar a corrida é assim, ó, ninguém me passou a corrida toda, eu passei eles praticamente 2 vezes e cheguei. Eu me lembro que o Emerson eu passei umas 2 vezes, o Mário 2 vezes. Não era para ser para você naquele dia, né? Que coisa. Aconteceu de tudo. Como performance foi assim incrível. Até hoje eu vou para Indianápolis, o público lá em geral fala, você é o vencedor da corrida. Que coisa. Olha, gente, vamos aqui com a classificação do campeonato, que está sendo liderado pelo Scott Dixon, que larga na pole position, que é um dos grandes favoritos. 500 milhas em Indianápolis é sempre imprevisível, mas você confere aí a classificação do campeonato da Fórmula Indy após 5 etapas, as 500 milhas de Indianápolis, que vão representar aí a sexta de 17 etapas do campeonato, liderado pelo Scott Dixon, com Alex Palou, Joseph Newgarden, Pato Ward, Graham Rahal e Rinus VeeKay vindo na sequência. São os 6 melhores até aqui na classificação do campeonato deste ano. 500 milhas em Indianápolis é o grande assunto do nosso programa, mas nós não podemos deixar de abordar com você, Fábio, e com o nosso Raul Boesel, a nota triste do fim de semana, enquanto a gente confere o grid. Lamentavelmente nos deixou o André Ribeiro, um piloto da Fórmula Indy de 95 a 98, um dos grandes do Brasil do seu tempo, foi contemporâneo do Raul Boesel. O Raul teve convívio nas pistas com ele, competiram na mesma época e... a gente tem que falar desse assunto aqui no nosso Bandeira Verde. Lamentavelmente, nos despedimos esse fim de semana de André Ribeiro de forma extremamente precoce, aos 55 anos de idade. O André, que a gente convidou para participar aqui com a gente na Live Sports, quando no dia 17 de março a vitória dele no Rio completou 25 anos, a gente programou uma live com o André, ele aceitou. Primeiro conversei com ele, liguei para o André, fazia muito tempo que eu não falava com o André, foi muito bom ouvir o André do outro lado da linha, um cara sempre muito educado, muito gente boa. O André é aquele típico cara legal, sabe, o cara legal, o cara que era sempre bom encontrar. E depois de mais de 10 anos sem falar com o André, liguei, arrumei o telefone dele, liguei para ele, e ele me atendeu super bem, batemos um papo, falamos sobre a vida, ele dizendo que está com 3 filhas pequenas, eu falei dos meus filhos, ele dizendo que os carros estavam parados, que tinha alguns carros na fazenda da família dele, no interior de São Paulo, a gente marcando de um dia ir tomar um café, bater um papo. Ele topou participar do programa. E depois, à tarde, ele mandou uma mensagem dizendo que, não, infelizmente, ia ter que cancelar porque tinha que acudir uma pessoa próxima, né? E hoje a gente entende quem era a pessoa que ele estava indo acudir, né? Era ele mesmo, né? O André, além de tudo, além de ser um cara super legal, sempre foi um cara muito discreto. E a história da doença dele, ele tinha um câncer, isso não veio a público em nenhum momento, né? E para você ter uma ideia, ontem, domingo, durante o Grande Prêmio de Mônaco, começaram a surgir as notícias na internet da morte do André, e minha primeira reação foi ligar para o André. Eu falei, vou ligar para ele, ele vai atender. E eu vou ficar até meio constrangido para explicar para ele o motivo da minha ligação, mas é melhor eu ligar e ouvir a voz do cara e ficar aliviado do que ficar nessa tensão. E o André nunca atendeu o telefone, né? Então, é muito triste. É um cara com quem eu sempre tive um enorme respeito e foi um baita piloto. Foi um cara que teve uma trajetória meteórica, começou com 25 anos no automobilismo, praticamente, na Fórmula 3 inglesa. Em poucos anos, correu na Indy Lights, correu na Indy, ganhou em Michigan, ganhou no Rio de Janeiro, e depois se aposentou e foi tocar a vida dele, né, sem aquele deslumbramento de querer continuar no meio ali do automobilismo como piloto. Então, é muito triste, enfim, e nossos sentimentos, nosso carinho, nosso abraço forte para a família do André. Temos aí 30 segundos para encerrar o programa, Raul, mas é lamentável, né? Isso mesmo, e eu também aproveito para passar meu sentimento à família toda, ao Lincoln, o irmão dele que sempre teve do lado dele nas corridas, e o André
muito, muito bacana, muito família, muito correto. E só outra coisa que eu queria falar, que coincidência, o engenheiro que era da minha Julian, as melhores performances em Indianápolis, que eu consegui trazer ele da Inglaterra para a equipe de Dick Simon, depois foi ser o engenheiro da Ganassi, que é hoje. O cara tem a mão. Tá bom. Deixa eu fazer, vou estourar o programinha para fazer uma última pergunta para o Raul, já que a gente falou aqui do André. Teve uma outra nota triste hoje para o automobilismo, Raul, a morte do Max Mosley. Você trabalhou para o Max Mosley na Fórmula 1, correu pela Marte, né? Como que era o convívio com o Max Mosley, que depois deixou de ser dono de equipe, foi ser presidente da FIA, saiu até do automobilismo de uma maneira bastante controversa, polêmica, mas foi um chefe de equipe importante ali, um homem importante nos bastidores da Fórmula 1 naqueles anos 80, né? Sim, foi importante a Fórmula 1, ele era muito ligado ao Bernie, né? Mas na minha Marte ele já não estava na equipe, assim, direto. Então, eu não tive, na realidade, não tive muito com ele. Era mais o John McDonald, que era o chefe da equipe, um dos sócios. Então, eu tive, na realidade, muito contato com o Mosley. Já estava então, na carreira de cartola da Fórmula 1. É isso. Vamos lá, então. Na política, em vez da técnica. Para fazer um agradecimento aí ao Raul Boesel, 1 minuto então para a gente encerrar o programa. A aposta de cada um para vencer as 500 milhas em Indianápolis, coisa super tranquila. Raul Boesel, não tem como não começar pedindo o seu palpite. Acho que sem dúvida o Scott Dixon é favorito, né? Ele também muita experiência, tem o quê? 5, 6 títulos aí já quase na Indy. Mas a minha torcida vai ser para o Tony. Eu acho que o Tony tem toda a capacidade e a equipe favorecer o Scott Dixon, né, dar todas as ferramentas necessárias para ele ter a condição de ganhar a vitória, então, ganhar a corrida. Então, a minha torcida para ele. E o Elinho, com certeza, pode correr por fora, né? Pode ser, mas essas equipes pequenas, assim, normalmente tem um pouco mais de dificuldade em estratégia, esse tipo de coisa. Mas não cartar. Fábio Seixas, seu palpite. Eu vou de Colton Herta. Tem uma primeira fila muito jovem ali, né? O Herta e o VK. Acho que o Herta está andando muito bem nesse campeonato esse ano. É muito difícil você falar em favoritos em Indianápolis, né? A gente já viu o piloto ganhando na última fila, mas eu vou de Colton Herta. É mais um aí, que o Raul correu com o pai do cara e agora o filho, aos 21 anos de idade, está tocando o terror lá no pelotão, né? Não, então eu falei, eu não, vou dar só um taco aqui, que opinião minha, que pode ser que no futuro você veja ele numa Fórmula 1. Porque eu acho que está precisando um piloto americano, aliás, está precisando um piloto americano. Os donos da Fórmula 1 agora são um grupo americano, então não me surpreende se no futuro aí não tem um carro para ele. Porque ele tem potencial para isso. Eu tenho medo de zicar aí nos meus palpites, então eu vou dizer o seguinte, que eu aposto no Scott Dixon e no Will Power e vou torcer para o Takuma Sato. Will Power? Eu não vou incluir os brasileiros aqui para não correr nenhum risco de zicar os caras, né? Então, se o Will Power ganhar, eu pago 2 pizzas para você. Não, tudo bem, não tem problema. Eu tô querendo tirar aquela nuvem pesada da história, tá? Raul Boesel, muito obrigado pela sua presença, sensacional o papo, conversar com você é sempre maravilhoso, especialmente 500 milhas em Indianápolis. Obrigado mesmo e vamos ficar ligados aí na torcida pelo Will Power, né? Vamos estar acompanhando vocês aí. Valeu, Raul, obrigado. Falou, abraço. Um grande abraço aí para o Raul Boesel. O Bandeira Verde fica por aqui. Obrigado, Fábio Seixas, mais uma vez. E vamos nessa. 30 de maio, 500 milhas em Indianápolis. Na próxima segunda-feira, a gente volta aqui direto dos estúdios da Live Sports para repercutir a principal prova do planeta. Quem sabe até a vitória do Will Power, largando de 32º. Fique ligado conosco. Valeu e até a próxima. Tchau!